Meus amados e queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor para todos vocês. Graças a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade que o seu Deus está me concedendo para mais uma vez trazer para vocês a santa palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Oséias, que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Louvado seja Deus. Então aqui estou mais uma vez para trazer a palavra de Deus para vocês, para nós se alimentarmos da palavra de Deus, porque sem Jesus nós não somos nada, sem Ele nada nós podemos fazer. Nós dependemos totalmente do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui a palavra de Deus para vocês no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 31, louvado seja Deus, aleluia, 32 e 33, apenas 3 versículos da palavra de Deus para todos vocês. Mas o que Deus vai falar conosco, através dessa mensagem, se nós guardarmos em nossos corações, se nós praticarmos, terá grandes resultados em nossas vidas. Louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus assim. O título é Pedro é avisado. Então diz os versículos da palavra de Deus. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. O versículo 34 diz: Mas ele disse, quer dizer, Jesus disse a Pedro: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Que palavras maravilhosas, viu? Louvado seja Deus. Somente o evangelista Lucas foi quem se encarregou de escrever este evento maravilhoso sobre essas palavras. Temos 4 evangelistas, o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João. Mas somente Lucas foi quem citou essas palavras. Louvado seja Deus. E é interessante notar, vamos meditar nesse momento, nos versículos que nós lemos, e o versículo 11 diz: Disse também o Senhor. Quer dizer, disse também o Senhor. Não está dizendo que outra pessoa disse isso a Pedro. Disse também o Senhor. Ou seja, o Senhor estava dizendo outro assunto para os discípulos e agora resolveu dizer isso aqui. Então disse também o Senhor: Simão, Simão. Pronunciou a palavra Simão 2 vezes para chamar a atenção de Simão. Louvado seja Deus. Várias vezes foi preciso o Senhor chamar alguém, louvado seja Deus, 2 vezes no mesmo momento, pelo nome. A Marta, Jesus disse: Marta, Marta, porque estás ansiosa e preocupada? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Abraão, Deus chamou também. Abraão, Abraão, louvado seja Deus. E dessa vez foi com Simão. Simão, Simão. Jesus fala aqui o nome velho de Pedro, que antes era Simão, depois foi que passou a ser chamado de Pedro. Então Jesus fala aqui sobre o nome velho de Pedro, prevenindo ele de que ainda não estava livre, que ainda Pedro não estava livre da velha natureza. Louvado seja Deus. A palavra Pedro quer dizer pequenos fragmentos.
Simão era o nome anterior dele. Louvado seja Deus. Era o nome velho dele, da velha natureza. E Jesus estava prevenindo ele que ele ainda não estava livre da velha natureza. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Simão estava seguindo a Cristo, só ainda não estava em Cristo, pois ainda estava com algo da velha natureza. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus alertou ele: Simão, Simão, eis que. Essas duas palavrinhas pequenas, eis que, elas significam que o Senhor estava dizendo a Simão: Simão, escute bem, preste atenção. Essas duas palavrinhas, eis que, quer dizer essas palavras: escute bem, preste atenção. Louvado seja Deus. Jesus estava chamando a atenção de Simão para ele escutar bem o que o Senhor iria dizer a ele, o que o Senhor iria alertar a ele. Louvado seja Deus. E de início ele prestou atenção, mas depois ele desprezou o que o Senhor disse. Nós vamos ver isso na continuação da mensagem. Então Jesus disse a ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O Senhor disse a Simão: Satanás, a palavra Satanás é uma palavra hebraica e significa adversário. O que é um adversário? Adversário é alguém que está entre você e a sua vitória. Um adversário é alguém que está no meio, está entre você e o seu sucesso. Louvado seja Deus. Está entre você e a sua bênção. Está tentando impedir. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então o Senhor Jesus disse a Simão: eis que Satanás vos. Devemos observar que Jesus estava falando no momento com Simão. Louvado seja Deus. Por que ele estava falando com Simão? Porque Simão estava representando o grupo dos 12. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Você vê, em outra ocasião, Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem o povo ser o filho do homem? E alguém disse: uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que o senhor é um dos profetas. Louvado seja Deus. E Jesus perguntou aos discípulos: muito bem, eu gostei da opinião do povo. Agora eu quero saber de vocês. E vocês? O que dizem que eu sou? Ele perguntou aos discípulos, aos 12. E vocês? E vós? Perguntou aos 12. Simão, como representava o grupo, aí Pedro tomou a frente e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas Jesus perguntou aos 12. Jesus queria ouvir dos 12. Simão, como representava o grupo, respondeu: louvado seja Deus. Então, Jesus disse: eis que Satanás vos, falou no plural, estava falando dos 12. Satanás vos pediu para se andar como trigo. Simão, Satanás pediu licença, Jesus estava dizendo a Pedro. Satanás pediu licença a Deus. Satanás pediu permissão para cirandar vocês, para passar vocês na ciranda, para peneirar vocês, como o lavrador peneira o trigo. Louvado seja Deus. Normalmente isso se faz nos interiores. Louvado seja Deus. Pessoas que trabalham na agricultura devem saber muito bem disso. Devem fazer isso. Louvado seja Deus. Quando eles colhem o arroz, por exemplo, ou até mesmo o trigo, eles colocam em uma peneira. O arroz está unido à casca. Louvado seja Deus. Então, o agricultor coloca o arroz numa peneira ou trigo, louvado seja Deus, e ali sacoleja aquela peneira para a direita, para a esquerda, louvado seja Deus, e também sacode os objetos, ou o arroz, ou o trigo que está na peneira, sacode para cima, louvado seja Deus, que é para, quando ele vem descendo, o vento tirar a palha, louvado seja Deus, e cair só ali o grão do arroz na peneira. Então Jesus estava dizendo para os discípulos: eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Louvado seja Deus. Pediu vocês para peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Para que o lavrador peneira o trigo? A fim
de separá-lo da palha. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E lá no livro de Salmo, no capítulo 1, no versículo 4, diz as seguintes palavras: os ímpios vivem sem direção e sem segurança, como a palha que é levada pelo vento. Glória a Jesus. Pedro, como eu já disse, ele era o líder do grupo. Louvado seja Deus. Ele representava o grupo. Vamos dizer assim, ele era o pastor do grupo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, o Senhor Jesus disse que Satanás estava pedindo licença, tinha pedido licença a Deus para peneirar eles, não somente Simão, mas os 12. Mas Jesus foi direto a Simão, porque Simão, louvado seja Deus, era o líder dele. Louvado seja Deus. É exatamente o que o diabo procura fazer. O diabo, ele procura atingir primeiro o pastor da igreja, o líder. Louvado seja Deus. Por quê? Porque muitas pessoas, eles se espelham no pastor da igreja, que não deveriam fazer isso. Nós devemos se espelhar em Jesus Cristo, e não em pastor, e não no ser humano. O ser humano é falho. Louvado seja Deus. Devemos se espelhar em Jesus. Jesus é que é o nosso maior exemplo. Jesus disse lá no Evangelho de João mesmo: eis que vos dei o exemplo. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Jesus é o nosso maior exemplo. E nós devemos se espelhar nele. Louvado seja Deus. Mas, como eu já disse, tem pessoas que se espelham no pastor da igreja. Então, Satanás sabe disso, louvado seja Deus, pelas atitudes dos membros. Satanás sabe que as pessoas se espelham no pastor da igreja. Louvado seja Deus. Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Então, o diabo, ele procura atingir primeiro o pastor da igreja. Louvado seja Deus. O diabo procura armar ciladas, armadilhas para o pastor da igreja cair. Porque o diabo sabe que as pessoas que se espelham no pastor da igreja, se o pastor da igreja não vigiar e cair em tentação e desobedecer a palavra de Deus e se desviar, louvado seja Deus, os membros são mais fáceis e o diabo tirar da presença de Deus. Quer dizer, aqueles membros que se espelham no pastor, né? Aqueles membros que estão firmes na palavra de Deus, que estão unidos com Cristo, ninguém consegue tirar. O próprio Jesus disse que o diabo não arrebata, louvado seja Deus. Então, Jesus alertou Simão: Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti. Louvado seja Deus. Está vendo? Jesus falou primeiro no plural. Satanás vos pediu, plural. Mas eu roguei por ti. Ele não disse, mas eu roguei por vós. Eu roguei por ti. Por Pedro. Ele intercedeu. Mas, Pedro, eu orei por você. Eu intercedi por você ao Pai. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Pedro representava o grupo, como eu já disse. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus Cristo, Rei da Glória. Então, Pedro deveria ter dito: oh Senhor, muito obrigado. Pedro era para ter caído aos pés de Jesus, ter se humilhado a ele, ter agradecido: Senhor, muito obrigado, Senhor. O Senhor me deu um grande livramento. Ai de mim se não fosse o Senhor, meu rei. Eu dependo totalmente de ti, Jesus. Interceda sempre por mim. Eu preciso das suas orações. Eu necessito da sua intercessão. Mas não. Louvado seja Deus. Mas não. Sabe qual foi a resposta? Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus. O versículo 42, Jesus diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Simão, eu roguei por você, louvado seja Deus, para que não lhe falte fé. Simão, eu roguei por você, Simão, para que você não perca a sua fé. Louvado seja Deus. Eu acho que você já ouviu, louvado seja Deus, um louvor que diz que a pessoa pode perder tudo, mas se não perdeu a fé, então não perdeu nada. Por quê? Porque com a fé se consegue tudo de volta e muito mais ainda, né? Louvado seja Deus. Então Jesus disse: eu roguei por ti
para que a tua fé não desfaleça, para que você não perca a sua fé. Louvado seja Deus. Para que não lhe falte fé. Por quê? Porque a fé é um ingrediente que Deus nos deu para que com ela, com a fé, nós consigamos as bênçãos de Deus. Sabe qual foi a resposta de Simão? Aleluia! E Jesus ainda disse a ele, para que a tua fé não desfaleça. E tu, tá vendo? Não disse com os 12, ele disse com Pedro. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Quando tu te converteres, Simão andava com Jesus. Simão pertencia ao grupo dos 12 apóstolos. Louvado seja Deus. Como eu já vos disse, Simão era o líder do grupo. Simão representava o grupo dos 12. Andava com Jesus para cima e para baixo. Louvado seja Deus. Mas ainda não era convertido. Louvado seja Deus. Que pena que também existem muitas pessoas dessa mesma maneira, nessa mesma situação. Não vou dizer que existem muitos cristãos, não, porque a palavra cristão é parecer com Cristo. Louvado seja Deus. Existem muitas pessoas religiosas, louvado seja Deus, aleluia, que não assumiu um compromisso com o Senhor Jesus Cristo e vai à igreja porque gosta, louvado seja Deus, de ouvir os cânticos, vai à igreja porque gosta de ouvir a palavra de Deus, vai à igreja porque, segundo ele ou ela, levantou a mão, aceitou Jesus e agora é evangélico, louvado seja Deus, agora é crente. Mas o importante é ser cristão, é parecer com Cristo, é ser um seguidor de Cristo. Simão ainda não era convertido, louvado seja Deus. E quantas pessoas hoje em dia que estão nas igrejas, louvado seja Deus, e que ainda não são convertidas. Infelizmente, existem muitos nessas situações, que não deveria existir, viu? Louvado seja Deus. Aí Jesus disse a Simão, quando te converteres, ou seja, quando você voltar para mim, louvado seja Deus, confirma a teus irmãos, louvado seja Deus. Quando você voltar para mim, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, está escrito, louvado seja Deus, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O que é se converter? Se converter é mudar de rumo. Se converter é mudar de direção. Louvado seja Deus. Então, Simão precisava tomar essa atitude. Mudar de rumo, mudar de direção, mudar de atitude. Ele ainda estava com a velha natureza dentro dele ainda. Louvado seja Deus. E quantas pessoas na igreja não são do mesmo jeito também? Estão nas igrejas, louvado seja Deus. Tem até carteirinha de membro, carteirinha de obreiro, de obreira, louvado seja Deus. Mas que ainda não são convertidos de verdade, ainda traz consigo algo da velha natureza. Louvado seja Deus. Eu gosto, alguém diz assim, eu gosto de quem gosta de mim. Se não gosta de mim, eu também não gosto não. Enquanto não pisarem nos meus calos, tudo bem. O povo do mundo diz mais ou menos assim também. Louvado seja Deus. Mais ou menos assim o povo do mundo diz. Eu trabalho fazendo letreiros nos carros, nos caminhões, e alguém mandou escrever: a minha educação depende da sua. Louvado seja Deus. Assim está muitas pessoas nas igrejas também. Louvado seja Deus. Enquanto não pisar nos calos delas, está tudo bem. Agora, se pisar, eita, o negócio muda, viu? Louvado seja Deus. É como quem diz assim, eu sou crente, mas meu braço não é bom. Glória a Jesus. Simão deveria agradecer a Jesus, mas não, ele tomou outra atitude. Veja o que ele respondeu. Versículo, aleluia, 33 diz, e ele lhe disse, quer dizer, Simão disse a Jesus, e ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Conversa fiada. Pedro não estava pronto, não. Mentira dele. Louvado seja Deus. Mas, pastor, como é que o senhor pode provar isso? Louvado seja Deus.
que Pedro não estava pronto para ir com Jesus até a prisão e a morte. Como é que eu posso provar? Pelas Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. Veja o versículo de 57 ao 60, o que é que diz. Louvado seja Deus. Do mesmo livro, do mesmo capítulo que eu estou lendo. O versículo 57 a 60, louvado seja o nome do Senhor, diz as seguintes palavras. Glória a Jesus. Porém, ele, falando de Pedro, porém ele negou a Jesus, dizendo, mulher, não conheço esse homem. Versículo 58. E, um pouco depois, vendo outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. Versículo 59. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, com Jesus, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Pronto. Está vendo que Pedro não estava pronto? Por 3 vezes negou a Cristo, como Cristo haveria dito. Louvado seja Deus. Por 3 vezes. Ele não estava pronto. Ele disse que estava, mas não estava. Glória a Jesus. Ele devia ter agradecido ao Senhor pela oração do Senhor Jesus por ele, mas ele não agradeceu. Ele estava arrogante ainda, orgulhoso. Ele estava confiando em si mesmo. Glória a Jesus. E por isso que deu nisso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Pedro não estava pronto ainda. Agora, por fim, com muito tempo depois, louvado seja Deus, por fim, depois que Pedro se arrependeu, ele estava pronto. Né? Um tempo depois, ele ouvindo as palavras de Jesus, os ensinamentos, ele se arrependeu e agora ele estava convertido mesmo. Ele mudou de direção. Ele mudou de pensamentos, de atitudes. Ele não trazia mais consigo a velha natureza. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas antes, ele não estava pronto, não. Nós vemos lá na prisão de Jesus, louvado seja Deus, quando os soldados foram prender Jesus, o que é que diz as Santas Escrituras? Eu vou ler para você aqui, para não ficar em minhas palavras, louvado seja Deus. Diz o versículo sagrado, glória a Jesus. Versículo 50, viu? E um deles era Simão. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Louvado seja Deus. Foi quando os soldados chegaram para prender Jesus. Os discípulos estavam perto de Cristo. Louvado seja Deus. E quando o Simão viu aquela cena ali, que as autoridades iriam levar seu mestre preso para matar, primeiro Simão fez uma pergunta a Jesus. Senhor, feriremos eles a espada? Se você for ler o versículo 49, você vai ver isso. Pedro primeiro fez uma pergunta a Jesus. Senhor, feriremos eles a espada? Mas Pedro, como era precipitado, não esperou nem a resposta de Cristo. Louvado seja Deus. Ele fez a pergunta a Jesus se poderia ferir aquelas pessoas que estavam querendo prender a Cristo, se Pedro poderia ferir a espada, se Pedro poderia reagir contra. Louvado seja Deus. E não esperou nem a resposta, não. Foi logo puxando a espada e ferindo. Louvado seja Deus. E cortou a orelha de um dos soldados. Está vendo? Que Pedro ainda carregava algo da velha natureza. Será que você carrega algo da velha natureza? E você, louvado seja Deus, ainda deseja machucar alguém, prejudicar alguém, louvado seja Deus, ao invés de ajudar, ao invés de amar o próximo como a si mesmo, você procura atrapalhar o sucesso de alguém, o progresso, o crescimento espiritual ou físico da pessoa. Está fazendo mal. Você ainda está com algo da velha natureza ainda. E a Bíblia Sagrada diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se eu e você ainda age dessa maneira, é uma prova que nós não estamos em Cristo. Nós poderemos estar na igreja. Nós poderemos estar numa religião. Ou talvez numa seita. Mas em Cristo,
Quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo tem novas atitudes, novos pensamentos, de acordo com a palavra de Deus. Não pensa mais em fazer mal a ninguém. Não pensa mais em prejudicar ninguém, em machucar ninguém, em tirar a vida de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o versículo sagrado 34. Mas ele disse, quer dizer, Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará o julgá-lo antes que 3 vezes negues que me conhece. E foi exatamente o que aconteceu. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Glórias a Deus. Não deveria ter acontecido isso aqui, né? Se Pedro tivesse recebido o conselho do Senhor Jesus. Se Pedro tivesse agradecido ao Senhor Jesus pela oração que o Senhor Jesus fez por ele. E além de mais, ainda alertou ele ainda. Louvado seja Deus. Pedro deixou-se levar e aconteceu exatamente como está escrito. Louvado seja Deus. Que eu e você, que nós tenhamos cuidado. Que nós vigiemos. Assim como foi com Pedro, o diabo tenta também cirandar comigo, que sou pastor, com você, que é um auxiliar, um diácono, uma diaconisa, um presbítero, um evangelista, um pastor, uma pastora, um missionário ou uma missionária. O diabo procura cirandar também conosco, louvado seja Deus. Ele procura nos peneirar, nos passar na peneira, como o lavrador peneira o trigo. Louvado seja Deus. O diabo queria peneirar Pedro. Louvado seja Deus. Queria separar Pedro dos apóstolos, como o lavrador separa, louvado seja Deus, o trigo da palha. Jesus alertou ele, louvado seja Deus. Jesus está alertando a mim e a você para nós vigiarmos também. É o conselho do Senhor. Vigiai e orai, para que não caímos em tentação. Louvado seja Deus. Que essas palavras maravilhosas de Cristo fiquem em nossos corações. Louvado seja Deus, que nós vigiemos cada dia mais, a cada segundo da nossa vida, porque o diabo está ao nosso derredor. O apóstolo Pedro escreveu isso. Louvado seja Deus. O diabo está ao nosso derredor, bramando como leão. Bramando, quer dizer, rugindo. Bramando, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele não está nos procurando para nos ajudar, não, para nos dar conselho para o bem, para nos orientar, para nós ir mais à igreja, para nós ler mais a Bíblia, para nós orar mais. Não, ele não gosta que nós façamos isso, não. Ele está procurando uma oportunidade na minha vida, na sua vida, para nos tragar, para nos devorar. É missão dele, matar, roubar e destruir. Mas que nós vigiemos cada dia mais, louvado seja Deus, para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Que Deus abençoe a todos no santo e glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus permitir, louvado seja Deus, o próximo domingo estarei de volta novamente trazendo para vocês a santa palavra de Deus. Que Deus abençoe.